Há 90 anos, um grupo de profissionais se unia para defender interesses da categoria e contribuir para o desenvolvimento do país. Nascia assim o Sindicato dos Economistas de São Paulo, uma das mais tradicionais entidades sindicais no Brasil. E por isso hoje o Economia Dia a Dia sai dos estúdios e vem até a Câmara Municipal de São Paulo para participar desta festa. Ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Presidente, 90 anos do sindicato. Eu quero que você fale sobre isso, mas aproveita também para falar do Economia Dia a Dia, que a gente saiu dos estúdios e veio para cá para celebrar junto com vocês essa data tão importante. Bem, é muito importante essa data para o sindicato e se a gente for buscar na história, ver a luta que os primeiros economistas tiveram para a criação desta entidade e para a manutenção. Os primeiros anos foram muito difíceis, como hoje são também. De alguma forma, eles conseguiram incutir na sociedade brasileira e nas empresas e nos governos a ideia do que é ser um economista, de que para que o economista atua. Isso foi durante 5 anos, mais ou menos, 6 anos. Entraram em todos os umas grandes lutas do Brasil. O Sindicato dos Economistas estava sempre na luta pelo petróleo, na luta pelo aço, pela siderurgia, pela indústria automobilística, isso nos primeiros anos. Depois continua assim e nos últimos anos a gente também tem tentado se engajar, além de, principalmente, defender a profissão de economista. O sindicato passou aí pela industrialização, passamos pela globalização, agora estamos vivendo um novo momento, um rearranjo global no que tange à economia. O sindicato teve um papel importante em todos esses momentos, mas eu quero, como hoje é uma data muito especial, que você fale, na sua trajetória como presidente do sindicato, qual foi o momento que mais te marcou? Não necessariamente o mais importante, mas aquele que mais te marcou. Na verdade, quando eu entrei na diretoria do sindicato, em 2008, como diretor, depois como vice-presidente de comunicação e depois 9 anos como presidente, nós estamos sofrendo uma crise interna da entidade por falta de recursos. E quando eu assumi a presidência é que eu vi com maior clareza essa dificuldade. Então, alguns tinham a cogitação até de fechar o sindicato, mas nós encontramos as formas de sustentar o sindicato, manter os programas, digo os programas em geral, e o programa Economia Dia a Dia, que já vinha desde 1999 e a gente conseguiu manter por 20 anos com o patrocínio de um banco. Entretanto, a partir da quebra desse patrocínio, nós fomos obrigados a suspender e quando eu fui presidente do conselho, aí sim a gente deu um subsídio ao sindicato para que ele voltasse com esse importante programa que é o Economia Dia a Dia. Então, eu digo que o que é mais marcante? O mais marcante foi justamente que nós conseguimos a união da diretoria e dos associados e daqueles que frequentavam os nossos cursos para manter a entidade de alguma maneira. Porque uma coisa é a entidade funcionando e hoje talvez nós tenhamos cerca de 10% dos sindicatos em geral funcionando e atuando e os sindicatos economistas está entre esses, apesar de todas as suas dificuldades. Para a gente encerrar, eu vou te pedir uma mensagem de feliz aniversário para esse jovem senhor de 90 anos que está prestes a completar aí o seu primeiro centenário. Bem, dos 90 anos do sindicato, eu sou associado há 25, fui diretor durante 15, sendo 9 como presidente. Então, 10% do tempo do sindicato eu era presidente. Isso me dá um enorme orgulho, me dá uma sensação de que eu contribuí de alguma forma com isso, como muitos outros. E é justamente nessa colaboração, não numa concorrência, não numa disputa entre nós, mas sim nesta ajuda mútua é que nós conseguimos levar qualquer entidade. Mas o Sindicato dos Economistas está aqui no meu coração, não vai acabar nunca esse amor pelo sindicato e por aquilo que ele faz e pode fazer. Pedro, obrigado, parabéns e que venham mais 90 anos aí da entidade. Isso, eu não estarei na festa dos 180 anos, mas quem estiver, eu já desejo boa sorte aí. Quem sabe vocês estarão gravando esse programa. Mas nas dos 150 com certeza. Ah, eu não, vocês sim. Primeiro, parabéns
pela homenagem, uma homenagem que ocorre nos 90 anos do sindicato, Sou eu que me então é agradeço. uma homenagem que vem numa data muito especial e eu soube que você tem uma ligação profunda com o sindicato de 2 décadas aí. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu envolvimento com a entidade, falasse com as mulheres economistas, convidando-as para se envolver mais com as entidades sindicais e desempenhar novos papéis dentro também das entidades de classe. Ok. Bem, na minha participação, o sindicato era ainda um pouco pequeno e o sindicato cresceu demais, 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 de uma forma gratificante, qualificando profissionalmente os economistas e dando todos os treinamentos e não apenas treinamento na área econômica, mas sim na área das finanças, né, que era muito requisitado naquela época, e principalmente também ampliando os campos da perícia econômica, tanto na área trabalhista quanto na área civil. Isso abriu enormes portas para os economistas. Em relação às mulheres economistas e aos jovens que estão se formando, e aos economistas hoje, de fato, eles deveriam, em minha opinião, utilizar o que oferece às entidades. Cada uma delas tem uma porção para dar e para construir na profissão, e que cada vez é um leque de é um leque de atividades que o economista desempenha. E nisso o sindicato é extremamente importante, né? Tanto na qualificação profissional, na representatividade profissional, e a participação dos jovens e das mulheres é de suma importância. Eu acho que os jovens e os recém-formados precisam conhecer e precisam conhecer principalmente a história, né, das suas entidades, que é a profissão que eles escolheram para a vida, né? A profissão maravilhosa de economista. Uma belíssima profissão. Hoje a gente está numa festa, é uma festa de aniversário, é uma festa onde você é uma das homenageadas. Eu queria te pedir para você dar feliz aniversário para esse jovem senhor de 90 anos que hoje a gente está aqui na festa celebrando Com esse todo quase um prazer. século de história de sindicato. Bem, Sindicato dos Economistas, do Estado de São Paulo, os meus sinceros parabéns mesmo, guerreiro, uma entidade que sempre lutou, tantas histórias significativas na profissão de economista. Eu sou um grãozinho de areia, né? Na história. Acho que os grandes nomes que passaram por lá, se não são os líderes, não tem como as coisas andarem. E graças a Deus nós tivemos excelentes líderes, né? Então, parabéns, sindicato, parabéns pelos 90 anos. Conceição, quem acompanha o Economia Dia a Dia, o programa tem 25 anos, não sabe que boa parte desse programa você teve lá no sindicato com a gente, nos bastidores. Não apareceu em frente às câmeras, mas ajudou muita gente recebendo os convidados e etc, etc. A sua vida foi junto a esse sindicato. Então, acho que o seu depoimento é talvez um dos mais importantes dos que a gente teve hoje e vai ter ainda. Então, fala só o que significa o sindicato para você e no final dá um parabéns aí para o pessoal que está assistindo. Bom, como você falou, para mim foi uma vida, né? Eu trabalhei no sindicato por volta de 37 anos. Então, eu comecei lá, menina, né? Aprendi muito nesse período com os diretores. A parte mais importante para mim foi na gestão do Dr. Jamil, que foi quando nós aprendemos muito. Ele ergueu bastante o sindicato na época. Nossa, o sindicato merece 1000 parabéns, não só um, porque é uma entidade muito importante e eu espero que os economistas continuem valorizando o sindicato, porque Conceição, é uma entidade importantíssima. Conceição, a festa hoje também é para você, então, em nome da equipe do Economia Dia a Dia, em nome de todos os membros do sindicato, parabéns por fazer parte dessa história. Obrigado para todos nós, né? Todos nós merecemos pelo empenho, pelo trabalho executado durante esses anos, até pelos jornalistas, né, que fizeram Economia Dia a Dia. Eu estive lá desde o primeiro programa e está continuando isso. Parabéns.
Ao longo desse período, o sindicato acompanhou momentos marcantes da história econômica nacional, da industrialização à globalização, passando pelos grandes desafios sociais e políticos. Além de representar a categoria, a entidade também promoveu debates, incentivou pesquisa e contribuiu para a formação de novas gerações de economistas. Edson, você lida diretamente com os futuros economistas. Eu queria que você falasse para os jovens que acompanham o nosso programa qual que é a importância de ter uma entidade sindical forte que represente a categoria e mais, uma entidade sindical que está presente nos momentos, que esteve presente nos momentos chaves da história da economia do Brasil. Bom, eu acho que toda categoria profissional precisa ter um sindicato que o represente, ou alguma organização que a represente, seja na busca aí do fortalecimento dos direitos relacionados com aquela profissão, seja também na contribuição para melhoria técnica mesmo daquela categoria, né? É o caso do Sindicom aqui de São Paulo, que oferece cursos regularmente para os economistas, então mesmo que você já tenha se formado, esteja estudando ou já tenha se formado, o Sindicom é um local para você buscar melhorar a sua qualificação ao longo do tempo. Agora fala um pouquinho dessa homenagem que você vai receber hoje, o que é que você sente desse momento tão importante, porque é uma homenagem que acontece na celebração de 90 anos da entidade, então é uma homenagem que tem uma importância muito simbólica, porque é numa data, uau, a gente está conversando aqui sobre um jovem senhor de 90 anos, um quase centenário. Bom, eu acho que essa homenagem, ela é uma homenagem, na verdade, para a nossa comunidade, né? A comunidade da FECAP. A FECAP, assim como o Sindicom, ela já trabalha na formação de economistas há 90 anos, um pouco mais de 90 anos, já que foi a nossa primeira turma de formandos, lá em 34, que criou a Ordem dos Economistas, aqui de São Paulo, que depois virou o Sindicato dos Economistas. Essa homenagem que é prestada à minha pessoa, na verdade, é uma homenagem que lembra aqueles desbravadores da profissão, né, que realmente formaram a profissão de economistas aqui em São Paulo e no Brasil também. Como representante da FECAP, eu me sinto honrado de estar aqui. Eu queria dar os parabéns para o Sindicom. 90 anos não é uma marca simples, né, é uma marca importante. São poucas as organizações que atingem essa longevidade e isso é um sinal da sua relevância social. Então, parabéns ao Sindicom e muito obrigado pela homenagem aqui à nossa escola. Maria, fala um pouquinho da importância de estar num evento esse, 90 anos do Sindicato dos Economistas, um jovem senhor quase centenário, você está participando dessa festa. Porque faz mais de 20 anos que eu participo de todos os eventos. Hoje eu faço, já há alguns anos que eu faço parte da diretoria do sindicato e aprendi muito nos cursos do sindicato, porque quando você sai da faculdade, você não serve nada. Uhum. Então, aonde foi que eu fui aprender quando eu resolvi ir para a iniciativa ser independente, aonde que eu fui me socorrer? Corecom e Sindecom. E eu acho a qualidade dos cursos que o Sindicom tem dado ao longo dos muitos anos, quer dizer, quando eu comecei, acho que tem mais de 20 anos, já eram ótimos e continuam ótimos. Você não aprende em lugar nenhum, e de uma forma tão econômica, a qualidade são breves, profundos, professores maravilhosos e ajudam muito na profissionalização do economista. Se você tivesse que relembrar um momento importante desses 20 anos que você tem envolvimento com o Sindecom, qual momento você destacaria? Sei que são muitos, mas Sei. não necessariamente o mais importante, mas aquele que mais te marcou. O dia que eu descobri o sindicato e quando eu fiz o meu primeiro curso. Qual foi? Eu fiz tantos. Eu acho que praticamente 100%, fiz todos. Recomendo todos. Então convida o pessoal de casa a conhecer o sindicato, aos jovens economistas a se filiarem, a verem os cursos que estão disponíveis e principalmente os debates dos quais o sindicato faz parte. Pessoal, vale a pena, viu? Lembre-se que nós vemos o mundo de forma macro e pouca profissão vê assim. Somos nós os economistas, vamos à luta. E nós temos muito a colaborar com o nosso país.
Cunha, sempre que eu converso com você, você é acho que é um dos economistas mais apaixonados pela profissão economista que eu tive a oportunidade de conversar. A gente está num momento complicado da economia no mundo e a gente está num momento muito especial do Sindecom. Afinal, não é fácil chegar aos 90 anos. O Valdir conversou com a gente agora há pouco e falou das dificuldades que o sindicato atravessou nos últimos anos. Então, eu não tenho nem muito o que te perguntar. Eu quero o seu depoimento. Como que é fazer parte de uma entidade que contribuiu tanto para a história do país, ter sido presidente e fazer parte daquele hall de economistas tão brilhantes que ajudaram a construir a história desse país? A sua pergunta é muito interessante, porque eu, antes de ir para o Sindicato dos Economistas, eu fui presidente do Conselho Regional de Economia. O Conselho Regional, ele tem a missão de fiscalizar quem está exercendo atividade ou a profissão de economista, se tem o registro no Conselho Regional de Economia. É um órgão de fiscalização. Quando o ex-presidente Jamil Zantucci me convidou para ser candidato com ele como vice-presidente, eu vi um outro lado das entidades dos economistas, que é o lado de prestar serviços para os economistas também, como presta o Conselho Regional, mas também para a sociedade. E isso foi muito importante. E vocês conhecem um dos programas que é muito admirado dos sindicatos economistas, que é o Economia Dia a Dia, que com vários depoimentos de economistas e não economistas, esclarece vários temas na área de economia e isso fica no YouTube, por exemplo, e passando para jovens que querem conhecer a profissão de economista, famílias que querem discutir sobre economia e também profissionais economistas que querem conhecer outras faces dessa profissão. Então, a homenagem que eu recebi hoje, para mim, é muito importante, porque ela é um reconhecimento dos meus irmãos economistas, da categoria que eu pertenço, que me deu tantas oportunidades na vida, né, que eu me sinto assim eternamente agradecido por ter feito economia, ter estudado economia, ser professor de economia. Fiz muitos amigos, muitas oportunidades no Brasil e no exterior, graças à profissão de economista. Então eu sinto bastante feliz nessa ocasião e agradeço todos vocês que colaboram com você também para disseminar a boa imagem dos economistas no país. A gente que agradece. Parabéns. Obrigado. Presidente, 90 anos de história. Você teve um papel importantíssimo nessa trajetória. Conta um pouquinho da sua experiência e conta um pouquinho da importância do sindicato como um todo, tanto que a gente está aqui na Câmara Municipal de São Paulo para celebrar esse aniversário desse jovem senhor de 90 anos. Os sindicatos têm uma importância fundamental na defesa da categoria. Inclusive, o movimento sindical que surge lá logo depois da Revolução Industrial, ele foi fundamental para os trabalhadores se organizarem, defenderem melhores salários, melhores condições de trabalho. E o Sindicato dos Economistas sempre esteve junto da categoria, defendendo seus interesses. Por exemplo, quando eu fui presidente, e atualmente também a gente fazia articulações com sindicatos de engenheiros, outros sindicatos, para defender a melhoria do trabalho, a melhoria da qualidade de vida dos economistas, do salário. Então foi um momento muito importante, para mim foi extremamente importante ser presidente. Para você, pessoalmente, qual foi o momento mais, talvez não o mais importante, mas o mais marcante para você ao longo dessa trajetória de 9 décadas? Olha, para mim, pessoalmente, foi em 1989 que eu era presidente e teve a comemoração dos 200 anos da Revolução Francesa. E naquele período houve um debate enorme na imprensa, porque o ex-presidente José Sarney ia com uma comitiva de mais de 150 pessoas para Paris, com dinheiro público. E aí eu entrei com uma ação popular na justiça do ponto de vista de que se o presidente quisesse ir, não tem problema nenhum, que ele quisesse levar a segurança junto, mais 150 pessoas, fretar um avião, era muito. Então isso deu uma repercussão enorme e o sindicato esteve muito presente nesse período na mídia, mostrando que o Sindicato dos Economistas estava firme aí na defesa dos interesses da sociedade.
Para a gente encerrar, fala da importância. E você deu um exemplo político de um momento importante, mas hoje a gente está na Câmara Municipal de São Paulo. Então, assim, vários vereadores já passaram por aqui, fizeram questão de fazer parte dessa celebração. Qual a relevância do Sindicato dos Economistas hoje, com a influência que ele tem na discussão da economia e da política brasileira ainda hoje, em 2025? Inclusive, eu queria lembrar, eu fui vereador aqui, estive nessa Câmara por 2 legislaturas, e o sindicato ele é marcante do ponto de vista da cidade e do estado de São Paulo, tá? Pela sua atuação e pela defesa da categoria. Então, 90 anos é bastante tempo de presença permanente aí junto aos economistas. Vereadora, conta pra gente como que foi esse processo de organização dessa festa de 90 anos do Sindecom. Olha, primeiro eu tenho que dizer que foi para mim um privilégio, uma alegria receber o convite para poder estar fazendo parte desse momento e presidir aqui essa solenidade aqui na Câmara Municipal. Nós nos organizamos aqui com a nossa equipe, com a equipe do sindicato, sempre conversando com o presidente Carlinhos, para que a gente chegasse até o momento de hoje e pudesse celebrar esses 90 anos, quase um século de trabalho, né, em prol de uma categoria tão importante que são os economistas. Fala para as pessoas que vão acompanhar esse programa assim, esse conteúdo é feito para os economistas, mas é um conteúdo que vai para as redes sociais e conversa com toda a sociedade. A gente está passando por um momento delicado da nossa economia e você está presidindo uma solenidade que fala com os economistas, mas para o seu eleitorado, fala para eles entenderem a importância do papel do economista no dia a dia das pessoas mesmo, que inclusive é o nome do nosso programa, que é Economia Dia a Dia. É verdade. Olha, eu acabei de gravar para a TV Câmara, falando exatamente da importância dessa categoria, não é para a cidade de São Paulo, para o estado ou para o país, é para o mundo. A gente vive hoje momentos de muita incerteza, de muita instabilidade, né? Questões políticas que envolvem aí países, que afetam o Brasil. Se a gente não tiver bons profissionais da área da economia, a nossa instabilidade vai ser infinitamente maior. Os profissionais da economia são aqueles que trazem à luz dos governantes, dos prefeitos, governadores, presidente da República, de nós, né, das casas legislativas do país todo, alternativas e caminhos para o equilíbrio financeiro. Um país financeiramente equilibrado é um país que dá muito mais resultados positivos e tranquilidade para um povo. Então, a gente está falando daquele profissional que é indispensável para a vida de cada cidadão, não importa onde ele more e não importa a sua classe social. Já que você ajudou a organizar essa festa, eu não posso te liberar sem que você mande um recado de parabéns para esse jovem senhor de 90 anos que hoje está sendo celebrado aqui. É isso daí, eu queria parabenizar essa categoria, né, parabenizar esse sindicato, é quase um século de prestação de serviço para toda uma sociedade que precisa muito de profissionais como vocês. Então, continuem contando com a gente, com as parcerias aqui da Câmara Municipal, com o nosso mandato, e eu espero estar na celebração de um século desse sindicato, hein? Com certeza, eu também. Muito obrigado e parabéns. Parabéns a todos vocês. Alexandro, hoje você está sendo homenageado numa data muito especial, 90 anos do Sindicato dos Economistas de São Paulo, um dos sindicatos mais antigos e mais atuantes do país. Fala dessa responsabilidade de estar presente num evento como esse e ser um dos homenageados. Assim, não é uma responsabilidade, na verdade é um prazer e uma honra participar do evento. Eu sou coordenador do curso de Ciências Econômicas da FECAP e foi da primeira turma desse curso, que é o primeiro curso de Ciências Econômicas do Brasil, que saíram muitos dos fundadores do sindicato. Então, para nós, é uma participação na história, né, que foi começada lá na instituição. Então, a gente a gente celebra, né, é um prazer, uma honra estar aqui podendo participar de 90 anos, né, do sindicato. É uma data assim, expressiva em qualquer sentido, né, e sempre muito importante para uma organização de classe de profissionais. Você ainda vive o dia a dia da sala de aula, tem um contato com as novas gerações de economistas que estão vindo para uma nova realidade econômica do Brasil e do mundo. O sindicato tem um papel importante
dentro de todo esse contexto. Você tem um feedback dos seus alunos em relação a isso? Vocês é uma pauta presente também no dia a dia da sala de aula? Assim, a parte não tanto, que a gente acaba se focando mais no conhecimento da nossa atividade Claro. profissional, mas de alguma maneira, principalmente quando a gente trata com os estudantes mais em fase final de curso, a gente explica para eles, né, que é importante fazer parte das organizações profissionais, porque é assim que as nossas demandas podem ser levadas a órgãos representativos e legislativos, como é o caso aqui da Câmara Municipal, e isso pode fazer com que não só a profissão seja mais bem reconhecida, mas também nossas pautas possam ser levadas às áreas de contribuição para a sociedade, como é o caso que está acontecendo atualmente por parte do Corecon, que vem levando a proposta, né, de transparência de orçamento para várias prefeituras do estado de São Paulo. Então, é sempre importante participar das organizações. Nancy, 90 anos de sindicato, 90 anos de história, você faz uma figura importantíssima nessa história. Conta um pouquinho da sua trajetória como economista, como mulher, nesse universo da economia que o sindicato proporciona para todo mundo. Então, eu como economista, como mulher, fui do Conselho de Economia. Em 2003, eu entrei como conselheira, fiquei 6 anos e paralelamente à minha profissão é professora, né? Sou professora universitária e sempre trabalhei para os economistas e coordenei. Aí entrei no sindicato. E no sindicato eu fui coordenar a comissão da mulher economista. E Fala dessa conquista importante, do incentivo para as mulheres, tanto a se tornarem economistas, quanto participarem da vida sindical. então eu acho que as mulheres elas precisam eh, ter um nome à frente para poder abrir portas. Uhum. E eu acho que o que eu sempre procurei fazer foi abrir portas para as mulheres. E sempre a gente fez muitos eventos, começou no sindicato, depois foi para o Conselho de Economia. Aí, quando eu voltei para o Conselho, eu continuei com a Comissão da Mulher e sempre trabalhando muito e fazendo. E agora, com os 90 anos, eu falei: tem que homenagear todo mundo que ajudou o sindicato a chegar até hoje, né? Hoje é uma data importante, a gente está aqui para celebrar um aniversário. E o aniversariante do dia fez 90 anos, então deixa uma mensagem de aniversário para o sindicato e para todo mundo que acompanha o EDD. Então, eu quero desejar muito sucesso para o nosso sindicato, porque os sindicatos hoje eles estão passando um momento meio complicadinho, né, todos eles, mas eu espero que o Sindicato dos Economistas, ele aguentou tanta coisa, tanta dificuldade, e eu passei toda por essas dificuldades, junto com o sindicato. Eu espero que venham mais 90 anos de muito sucesso, de muito trabalho, de muito suporte para o economista. É o que eu Parabéns. espero. Obrigado, parabéns para nós, né? É isso aí. Fala um pouquinho da importância do sindicato e dessa história. O sindicato, que é difícil ter um sindicato de 90 anos, hein? Merece todo o nosso respeito, porque conseguiu chegar até depois dos 90. Eu acho que é importantíssimo o papel que ele vem desenvolvendo ao longo desses anos. E na presidência do Carlos me dá muita satisfação, porque é um grande amigo meu e merece todo o respeito e apoio para esses 90 anos de trabalho do sindicato. Eu vou te pedir uma mensagem de feliz aniversário para o aniversariante do dia. Bom, feliz aniversário aos 90 anos e espero que seja mais 90, né? Cumpra mais um centenário. Daqui a pouco vamos chegar no centenário, que seja feliz o sindicato e defendendo os interesses dos economistas e do país principalmente. Essa dobradinha entre entidades sindicais, ela é importante para fortalecer todas as categorias e o debate a respeito do crescimento do país, né? Com certeza, é importante esse relacionamento e a Confederação Nacional de Serviços, que abriga todos, inclusive os prestadores de serviço na área de economia. Nós temos todo o apoio e interesse em continuar mantendo esse contato com o sindicato
Espero que continue ao longo desses anos todos e por mais um centenário. Presidente, aniversário de 90 anos do Sindecom. Você participou da cerimônia, esteve entre os homenageados. Eu queria que você falasse para os economistas que estão assistindo o EDD qual a importância desse evento e um recado para os próximos 90 anos da entidade. Perfeito. O Sindicato dos Economistas, Sindecom, que completa 90 anos, junto com o Conselho Regional de Economia e o Conselho Federal de Economia, representam cerca de 200 mil profissionais no Brasil, profissionais economistas. E temos duas funções principais. Uma primeira que é de representação da categoria dos economistas, né, a categoria profissional, e a outra de defesa da sociedade, porque o economista está presente em todas as atividades. Então, essa marca de 90 anos do Sindecom, ela é significativa, especialmente tive a honra de ser um dos homenageados, né, nessa cerimônia, e fico muito feliz porque não há nada como ser reconhecido pelos seus pares, né? Então, já recebi várias outras homenagens, mas ser homenageado pela categoria dos economistas, da qual faço parte, é sempre muito honroso. Juliana, você veio receber uma homenagem em nome do seu pai, que tem uma participação importante na história do sindicato. Fala um pouquinho, você é tão jovem, fala um pouquinho de como é fazer parte dessa história de uma entidade que já completa 90 anos. Bom, meu pai teve uma importância muito grande para o sindicato e também o sindicato para a vida dele. Então, desde criança, eu sempre tive inserida nesse meio, eu sempre escutei muito do meu pai, eu conheço os amigos dele também, que ainda fazem parte do sindicato. Então, é um grande orgulho para mim, mesmo tão nova, poder estar aqui fazendo parte de um momento tão importante. 90 anos não é qualquer instituição que faz, então estou muito feliz em poder estar fazendo parte dessa história. Fala para as pessoas que estão acompanhando o nosso programa, qual é a responsabilidade também de carregar esse legado, né? De ser filha de alguém que tem um pouquinho no seu DNA a história dessa entidade. Sim, bom, acho que fazer parte disso acabou moldando um pouco da minha vida como um todo. Então, desde criança, eu sempre tive uma paixão por essa área de ciências econômicas, administração de empresas. Acabei pautando a minha vida nisso. E é uma responsabilidade do tipo boa, né? Então, não vem como um peso, mas sim como um motivo de muito orgulho, não só para mim, mas para minha família como um todo. Se o seu pai tivesse aqui hoje, o que você acha que ele diria para os economistas que acompanham, que vão acompanhar esse programa depois? Bom, difícil dizer o que o meu pai pensaria, ele é uma pessoa, enfim, muito inteligente, ele pautou a vida dele nisso, mas eu tenho certeza que ele ia continuar incentivando todos os jovens e os novos economistas a seguir por esse caminho, e também fazendo tudo que for possível para o sindicato continuar tendo uma boa direção, e, enfim, se mantendo exatamente como ele está. Parabéns pela homenagem e a gente espera que você vá um dia lá no programa para conversar com a gente. Com certeza, é só me chamar também. Gosto bastante das temáticas de economia. Estou terminando meu MBA um pouco focada nisso, então eu fico muito agradecida do convite. A economia está no sangue. Sim, com certeza. Marcel, 90 anos do sindicato. Como é que é fazer parte dessa celebração e também dessa história? Bom, veja, eu sou economista há 66 anos, lá na Associação Comercial. Então eu posso acreditar que eu ajudei a fazer um pouquinho dessa história. Porque essa é a história da economia brasileira. E a economia brasileira sempre foi um desafio para todos nós e continua sendo. E isso nos motiva a continuar a trabalhar e procurar não apenas contribuir pelo sindicato, mas como cidadão também, que é o que mais está precisando, que o Brasil desperte a cidadania. Então eu acho que o Sindecom tem feito também esse papel de despertar cidadania com as campanhas para política econômica, política fiscal, para tudo isso, como uma contribuição técnica. E precisamos continuar dando a nossa contribuição como economistas e como cidadãos. Bruna, você é uma das homenageadas hoje, você ainda é estudante de economia. Fala pra gente o que você está sentindo hoje, num dia tão especial, 90 anos do sindicato, você é uma jovem estudante de economia e ser homenageada.
Obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite. Realmente não esperava e realmente para mim, eu confesso, tô meio nervosa. Tem muita gente importante do mundo da economia aqui e eu gostaria de realmente agradecer e incentivar os jovens a realmente participarem das oportunidades e estarem sempre a par do que está acontecendo, das oportunidades e sempre abraçá-las, que é muito importante. Na conversa do dia a dia de sala de aula, você conversa com os seus colegas sobre as atividades do sindicato, sobre a importância da categoria estar unida para a melhoria realmente da profissão e para o incentivo de outras pessoas a atuarem na área? Sim, sim. A gente, geralmente, no dia a dia, a gente gosta sempre de enfatizar realmente a importância do sindicato e de preservar os nossos direitos e realmente melhorar a vida dos economistas no dia a dia. Agora eu vou te dar uma responsabilidade grande. O programa Economia Dia a Dia, a gente está falando do Sindicato dos Economistas de São Paulo, a gente está na Câmara Municipal de São Paulo. Porém, o nosso conteúdo ele vai para as redes sociais como um todo. Então, eu vou pedir para você falar com os economistas do Brasil todo, até aqueles que não têm uma relação grande com o sindicato. Convide eles a conhecerem as atividades sindicais, a se filiarem aos sindicatos e fala por que é importante que isso aconteça. Tá bom. Eu gostaria de convidar todos os economistas de São Paulo, do Brasil inteiro, ou que dirá do mundo inteiro, para vocês conhecerem a atividade, o trabalho do sindicato, que é muito importante para garantir nossos direitos, e que vocês conheçam, sigam nas redes sociais, vejam qual o trabalho, e eu acho isso muito importante, muito relevante para o nosso dia a dia. Valdir, 90 anos do Sindecom, você faz muito parte dessa história, você contribuiu demais. Eu não tenho nem o que te perguntar, vou pedir só para você dar um depoimento aí e falar um pouco dessa sua trajetória. É uma satisfação enorme, né? Fazer parte da história dos 90 anos do Sindecom e estar ao lado relembrado como Vitor Davi, como Jamil Jantuti, né? Que tanto lutaram pelo sindicato. E o sindicato tem uma história, né? E nós demos uma contribuição, né? Para que o sindicato pudesse chegar onde chegou, representando não só os economistas, mas também a própria sociedade brasileira, né? É uma história, né, longa, mas de méritos por todos aqueles que passaram por aqui, presidentes, diretoria, e momentos, né, que para balizar a própria sociedade com relação aos próprios rumos da economia brasileira e também do cenário internacional. Eu tive a oportunidade de conversar com os ex-presidentes que participaram da cerimônia hoje, aí eu perguntei para eles, eu quero perguntar para você também, qual o momento da sua trajetória junto ao Sindecom mais te marcou? Não necessariamente aquele que você acha que foi o mais importante, mas aquele que te marcou mais nessa sua trajetória. Olha, veja bem, eu passei por um momento que foi delicado para o sindicalismo, né? Nós sabemos perfeitamente que só permanece aqueles sindicatos que realmente representam a categoria. Então, isso realmente me deu assim, uma satisfação enorme, poder passar o bastão para o atual presidente, né? Apesar de todas as dificuldades, mas é um momento ímpar na história do próprio sindicalismo brasileiro, né? De como sobreviver, apesar de uma própria política que em nada contribuiu para o continuismo do sindicalismo, ou seja, aqueles que representam os trabalhadores. Você faz parte, tem a sua foto na parede do sindicato e está ao lado de figuras importantíssimas para a história da economia brasileira e da economia mundial. Como que é ter seu retrato naquela parede lá? Olha, eu digo, bom, eu sou meio místico, né? Eu acredito em vida após a morte. E vida após a morte é isso, quer dizer, as pessoas, quando veem os retratos, as nossas figuras, vê que nós demos uma contribuição, né? Cada um colocou lá um tijolinho, mas é passar para a posteridade, modéstia à parte. Valdir, obrigado, parabéns Obrigado, pelos 90 anos e que venham mais 90. Gilson, eu acho que talvez você seja um dos economistas que acompanhou mais de perto a história do sindicato ao longo dessas 9 décadas. Conta um pouquinho dessa sua trajetória, essa sua ligação com o sindicato e qual foi o momento mais marcante para você? Não o mais importante, mas aquele que mais te marcou ao longo da sua trajetória junto ao sindicato. Eu milito no sindicato praticamente desde quando eu me formei. Logo da minha formatura, eu procurei as entidades de classe
entre as quais estava o Sindicato dos Economistas. E lá me filiei. Anos à frente, fui chamado a participar do conselho diretor do sindicato. Tive a honra de compartilhar de um emérito economista, que era o professor Jamil Jantur, também do professor Vespasiano Concílio, do professor José Oscar de Abreu Sampaio, e com isso eu fui crescendo dentro do sindicato. E qual foi o momento mais marcante nessa sua trajetória junto ao sindicato para você? O momento mais marcante foi justamente na época da pandemia, né, que, infelizmente, a gente era obrigado a fazer as reuniões à distância. O sindicato se reúne mensalmente, né, e foi um período atípico, muitos fugiram da filiação, outros, infelizmente, se foram também em decorrência desse mal que assolou o país. E eu, como diretor também da parte de comunicação, fui muito feliz nessa área e tive a participação também em alguns congressos e eventos internacionais, representando, inclusive, o sindicato. Para a gente encerrar, eu vou pedir para você desejar feliz aniversário para esse jovem senhor de 90 anos, que a gente está aqui na festa dele hoje. Então, na realidade, são 90 anos. Tudo começou com a primeira turma formada ali pela Álvares Penteado, era o setor da Liberdade, não lá do Pacaembu. E a partir dali foi crescendo, quer dizer, o sindicato veio como uma das primeiras entidades de classe, teve um período atípico, depois voltou e acabou também dando origem a algumas outras entidades de classe, como a Ordem dos Economistas do Brasil, e atualmente eu faço parte de uma entidade também que quer ver o Brasil crescer, que é o Instituto de Inteligência Econômica. Gabriela, você está sendo homenageada e você é estudante, você estuda numa entidade que está intimamente ligada à história do sindicato. Sim. Fala um pouquinho sobre isso. É incrível estar aqui sendo homenageada, principalmente sendo homenageada como aluna da FECAP, uma escola que tem tanta tradição no curso de economia, que tem tanta tradição no mercado por si próprio. Então, estar aqui sendo homenageada, ter sido escolhida para estar aqui é realmente uma honra muito grande, estar aqui comemorando os 90 anos do Sindicom com todo mundo. Eu quero que você fale com um jovem economista, um jovem estudante de economia que está acompanhando o nosso conteúdo, e para aqueles que, de repente, estão pensando em fazer essa formação, mas ainda estão na dúvida. Conta pra gente o que é que te encanta nessa profissão. O que mais me encanta na economia, sem sombra de dúvida, é entender como tudo é ligado à economia de certa forma. Então, desde quando você vai no mercado, escolhe um determinado produto, ao invés de outro produto, isso já é uma decisão econômica pequena que você toma e às vezes você nem se deu conta. Então, se você está pensando em fazer economia, se você está meio na dúvida, começa a enxergar a economia nos pequenos atos do seu dia a dia e você vai ver que é um mundo incrível e é um mundo que tem muito a te ensinar. Você está no aniversário de 90 anos e provavelmente vai estar no aniversário de 180 anos. Então eu vou te pedir para você mandar uma mensagem de parabéns para o Sindecom e um recado para a Gabriela daqui a mais 90 anos, quando tiver no aniversário de 180. Primeiramente, para a Gabriela do aniversário de 180 anos, que você esteja bem, que você esteja feliz, com muita economia na veia. E para o Sindicom, essa instituição maravilhosa que ajuda a nós aqui, pequenos economistas, no dia a dia. Muito obrigada por todo o apoio e por sempre estarem aqui com a gente. Presidente Carlinhos, 90 anos do sindicato, você é o atual presidente. Fala da responsabilidade de estar no comando da entidade no seu aniversário de 90 anos, chegando aí perto de um século de história. Pois é, Neto, realmente é uma grande responsabilidade, né? Ou seja, os 90 anos de uma entidade que passaram várias pessoas visionárias, atuando firmemente no progresso e no desenvolvimento do estado de São Paulo.
E hoje os sindicatos economistas têm também esse compromisso de atuar junto aos economistas, de fortalecer a economia do estado de São Paulo e também lutar por mais oportunidades, por melhores negócios para os economistas. Manda um recado para os futuros economistas, aqueles que estão tendo o primeiro contato com essa entidade, que é uma das mais antigas do país. Fala um pouco desse trabalho que você está fazendo para as novas gerações de economista e apresenta o sindicato para eles. Pois é importante que você conheça o sindicato, participe nas nossas redes sociais, tanto no YouTube, como no Instagram, como no LinkedIn, e também o nosso site. E hoje em dia nós temos o nosso site, a plataforma de cursos, ou seja, está totalmente digitalizado todos os cursos. Temos várias parcerias de lazer, como o Sesc, Cultura, Escola de Música, Escola de Idiomas, centros médicos, centros odontológicos e várias outras parcerias para você, economista. É importante que você participe, conheça o sindicato, diga que o sindicato quiser ir lá tomar um café comigo, a sua presença lá é muito importante. Eu sei que você está ocupado, hoje é um dia importante, mas eu não posso deixar você ir embora sem você deixar uma mensagem de feliz aniversário, de felicitação para esse jovem senhor que hoje completa 90 anos. Então olha lá e manda uma mensagem de aniversário para o Sindicato dos Economistas de São Paulo. Então, parabéns para você, Sindicato dos Economistas, 90 anos de história. Estamos construindo essa história junto com você e, sem dúvida alguma, você faz parte dessa história. E cada vez mais requisitamos a sua presença ao nosso lado para que juntos construímos um Brasil melhor. Muito obrigado. Agora, aos 90 anos, o sindicato renova seu compromisso, valorizar o trabalho dos economistas e seguir participando ativamente das transformações do Brasil.